Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes, a quem eu quero dar as boas-vindas e dizer da alegria de juntos termos mais um programa Cada Dia. Graças a Deus. E a alegria, pastor Jair, é de saber que o programa tem se consolidado aqui na Grande Vitória, um programa para a família capixaba, um programa que tem trazido os assuntos atuais para discuti-los à luz da Palavra de Deus. É verdade. Antes de iniciarmos a apresentação do tema de hoje, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Voltamos em seguida, não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da Palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar acerca da importância do trabalho. Você já ouviu essa frase? Queria saber quem inventou o trabalho, pois queria matá-lo. O que o senhor acha dessa expressão, reverendo Hernandes? Deve vir de algum preguiçoso, no mínimo, né? Bom, a pergunta talvez seja uma brincadeira, até de mau gosto, se diga de passagem. De fato, o trabalho não foi inventado pelo homem. O trabalho foi criado pelo próprio Deus. Deus é trabalhador. Foi Jesus quem disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E foi Deus quem criou o homem e instituiu o trabalho. E é curioso que o trabalho foi criado por Deus, instituído por Deus, antes do homem cair em pecado. Então, é no seu estado de bem-aventurança, no seu estado de felicidade, no seu estado de plena comunhão com Deus, que o homem recebeu de Deus a missão de lavrar e guardar, de ser um mordomo da criação, de ser um gestor da criação. Então, o trabalho foi criado por Deus e criado antes da queda. Portanto, não tem nenhuma ligação sofrimento e trabalho, trabalho e sofrimento, lá naquele contexto. É bem verdade que depois, como caiu, aí Deus sentenciou o homem, diz agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o trabalho é uma dádiva, é uma bênção, o trabalho é criado por Deus. Reverendo Hernandes, a Bíblia tem uma orientação a respeito daqueles que não desejam o trabalho, que não gostam do trabalho, daqueles que não querem trabalhar, daqueles que querem viver às custas e às sombras do esforço alheio. E eu me refiro então aqui à orientação na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Como podemos entender no contexto atual a orientação paulina? Veja bem, Deus não premia a preguiça, a indolência, as mãos frouxas, a vida de sanguessuga, de parasita. As pessoas que querem usufruir
as benesses do trabalho, mas não querem assumir compromisso com o trabalho, elas estão vivendo como parasitas, como sanguessugas. Elas estão sugando o sangue de alguém. Por quê? Porque aquele benefício que eu quero usufruir, o pão sobre a minha mesa, a roupa para cobrir o meu corpo, a cama para eu descansar, a água fresca para eu beber, o transporte para eu andar, aquilo custou um preço. Para que aquilo existisse, alguém trabalhou para que aquilo existisse. Então, alguém que quer só usufruir o fruto do trabalho do outro, Paulo é radical. Quem não quer trabalhar, também não come. Então, não usufrua o fruto do trabalho do outro. Agora, vale destacar, pastor Jailton, que o contexto que Paulo disse isso é um contexto muito interessante, porque é um contexto até religioso. Alguns membros da igreja de Tessalônica estavam como que datando a volta de Jesus, querendo marcar datas para a volta de Jesus. Não, ele vem, está vindo, está chegando. Então, você quer saber de uma coisa? Vão parar de trabalhar? Vão só ficar aguardando a volta dele? E aí, marcar data para a volta de Jesus é furada, né? Porque nenhum tem essa competência. Só que essas pessoas, quando frustraram a sua expectativa, ficaram perambulando, ficaram vivendo às custas dos outros, ficaram sugando os outros, como parasitas. Nesse contexto também que Paulo está dizendo, não fique aí numa linguagem espiritual, religiosa, e tal, aguardando Jesus voltar, sem suar a camisa, sem dar calo nas mãos, sem se esforçar, sem se empenhar para o seu trabalho. Então, o trabalhador é digno do seu salário, mas quem não trabalha, não só não tem salário, mas também não teria direito até de comer. Pastor Hernandes, que conselho o senhor pode nos dar à luz da Escritura aos pais que estão nos assistindo nesse instante e que muitas vezes estão tão preocupados em suprir os seus filhos de todas as suas necessidades e muito além até, sem permitir que o filho tenha o menor esforço. Pastor Jailton, veja bem, nós vivemos momentos assim até delicados, porque você percebe que os extremos sempre são perigosos. Por exemplo, as nossas leis hoje são muito seguras e rígidas até com a questão do trabalho infantil, da escravidão no trabalho infantil, que tira a criança da escola e coloca num trabalho até além das suas forças, e essa criança então vai se tornar uma massa de manobra, mão de obra barata, para atender interesses ou de pais não esclarecidos ou de patrões exploradores. Isso é um extremo. Por outro lado, a ideia de que pelo fato de eu ser uma criança eu não posso trabalhar é um equívoco, é um perigo. É um perigo. Porque nós, como criança, não deveríamos trabalhar no sentido de, se isso está nos tirando da capacidade de estudar, de crescer, de preparar, ou um trabalho além das nossas forças. Mas deixar que uma criança cresça, com tudo de mão beijada, sem que ela faça nada, para que ela seja indolente, é criar mal essa criança. Uma criança pode ter deveres, compromissos dentro de casa, nos labores de casa, nos afazeres de casa, ajudar pai e mãe em casa. E isso não mata a criança. E isso não é em conflito com a sua vida estudantil, nem com a sua preparação intelectual. Ao contrário, não adianta você dar tudo para um filho de mão beijada e ele passar a vida inteira, chegar à juventude sem nunca ter pegado um lixo do chão e botado no caixote de lixo, levar um lixo lá embaixo, ou ajudar a lavar a louça da casa, ou arrumar a cama onde dorme, porque isso gera adultos mimados, despreparados para a própria vida. Então, os extremos são perigosos, nós precisamos do centro. A importância do trabalho, este é o tema do programa de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.
programa Cada Dia está tratando hoje da importância do trabalho. No primeiro bloco já fizemos uma avaliação a respeito da instituição do trabalho pelo próprio Deus, sendo o trabalho então uma bênção. E o apóstolo Paulo então impondo limites àqueles que querem viver uma vida de bonança sem nenhum esforço. Mas agora nós entramos numa questão polêmica, pastor Hernandes. Pois não, vamos lá. Vamos lá, novamente citando o apóstolo Paulo, agora na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim no versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, eu vou dividir aqui em duas partes. Primeira parte, toda profissão é lícita, ou melhor, todo trabalho é lícito? Eu explico. Há quem defenda, por exemplo, a regulamentação profissional da prostituição. Então, como a Escritura vê essa questão? Veja bem, eu vejo como fundo do poço moral uma nação, uma autoridade política defender uma causa dessa, ou buscar legitimidade para essa prática como se profissão fosse. Muito embora se diga lá nos tempos idos que foi a primeira profissão e que isso era encarado como profissão, mas nós não podemos chamar prostituição de profissão, como nós não poderíamos chamar ladruagem de profissão. Nós não podemos dizer que os corruptos que roubam, que saqueiam o erário público, ou uma empresa privada, ou o dinheiro que deveria abastecer e suprir a necessidade da população, seja desviada para contas bancárias em paraísos fiscais, que são a profissão. A prostituição é um pecado, é um desvio de conduta, é uma conspiração contra a instituição do casamento. Ora, a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento, fora do casamento. A Bíblia proíbe o comércio do corpo. A prostituição é o sexo por comércio. Se vende o corpo como se mercadoria fosse. E outra, os desdobramentos disso são gravíssimos, porque quantos casamentos são destruídos por causa da prostituição? Quantas famílias são arruinadas por causa da prostituição? No momento em que se tenta legitimizar, ou legalizar, melhor dizendo, a prostituição, nós estamos dizendo que nós somos uma nação que não tem certo e errado, que não tem parâmetros, que não tem balizas, que não tem princípios, que não tem ética, que não tem valores morais absolutos. Nós estamos entrando, então, num corredor escuro e caindo num profundo abismo de imoralidade. Não, prostituição jamais deveria ser considerado por um cristão como uma profissão. Então, vamos aqui para a segunda questão que o texto nos apresenta, né? O texto diz que não se deve se apropriar do que é alheio, antes trabalhar, antes produzir. E o texto dá uma função social ao trabalho, porque o fruto do trabalho não deve ser só para o benefício de quem o faz, mas ele deve ter uma visão social, de misericórdia. Misericórdia, de socorrer o necessitado. Então, discorra mais a respeito dessa questão. Esse é um aspecto maravilhoso, porque, veja bem, o grande ponto, pastor Jailton, é que quando Deus nos criou e nos deu o privilégio de trabalhar, e o trabalho é um privilégio tão grande que ele preexistiu a queda e ele permanecerá depois da glorificação. Lá no céu nós vamos trabalhar. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, os seus servos o servirão. Então, o trabalho, ele é tão abençoado e tão abençoador que ele vai existir desde o início da história e por toda a eternidade. Agora, nós temos que compreender que nós somos mordomos de Deus. Nós trabalhamos para buscar no trabalho o nosso sustento digno, mas ao ter o sustento digno, Deus nos dá, e é tão generoso conosco, que Ele nos dá sobras. O que significa isso? Qualquer de nós, ou a maioria de nós, se abrir o guarda-roupa, tem mais roupa lá do que nós podemos usar.
Se abrir o lugar de botar sapato, nós temos mais sapato que precisamos usar. Se abrir a despensa, vai ter mais comida lá do que nós podemos ingerir. Então, o que o texto está dizendo é que eu não devo ganhar de forma avarenta, egoísta, apenas para mim, acumular e acumular e acumular e acumular para mim, e ver o meu próximo, a minha porta, passando necessidade e eu não lhe estender a mão. Então, o trabalho ele tem um propósito de suprir nossa necessidade para a gente não ser sanguessuga, parasita, mas mais do que a gente tem a mão estendida, o bolso aberto, o coração aberto, a casa aberta para socorrer o necessitado. Esse é o projeto de Deus. Finalizando, então, esse segundo bloco, eu posso afirmar que o trabalho enobrece o homem? Absolutamente. O trabalho enobrece, a preguiça diminui a grandeza do ser humano. E é por isso que a preguiça, ela não é um problema apenas de corpo mole, é um problema moral. Porque o preguiçoso, ele quer receber a benesses do trabalho do outro, quer viver na sombra do outro, às custas do outro, nas costas do outro, sugando o sangue do outro. Então, é uma exploração, a preguiça é uma exploração. Porque nenhum preguiçoso se contenta em viver lá, não, eu não trabalho também, então eu não como, eu não visto, eu não durmo, eu não me abrigo debaixo de um teto, eu não ando numa estrada, eu não pego um ônibus para fazer uma viagem. Então, o trabalho enobrece, engrandece, não só o homem, a família, a sociedade, a nação, o mundo. Nós temos um convite muito especial a fazer a você que nos assiste, para que você possa conhecer mais o que a Escritura tem a dizer acerca do trabalho, da sua função social, de como ele deve ser usado. Venha nos fazer uma visita, conheça a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Nós temos cultos aos domingos pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. E uma escola dominical, pastor Hernandes, que está cada vez mais se aperfeiçoando para acolher os membros e as pessoas que nos visitam. O que é interessante, pastor, é que na escola dominical nossa lá, todas as faixas etárias, né? Nós temos pessoas qualificadas para tratar com as crianças, desde a primeira infância, falando a linguagem para elas, com recursos visuais muito assim atualizados, para que elas possam entender e assimilar a verdade preciosa da palavra de Deus. É isso aí. Nós caminhamos para um breve intervalo e voltamos já, tratando do importante tema, a importância do trabalho. Não sai daí, voltamos já. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula, troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado, ainda na semana gastei o último trocado.
sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta. Os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Estamos no terceiro bloco do programa que trata da importância do trabalho. E nós sabemos que há patrões que são generosos, que são amigos. E também sabemos, Reverendo Hernandes, que há patrões que exploram, que humilham. E eu pergunto então ao senhor, à luz do ensino bíblico, como um cristão deve se portar no caso de um patrão que não é generoso, que não é educado? Ele deve trabalhar menos, ele deve trabalhar mal? Qual deve ser a visão dele no exercício da sua atividade? A palavra de Deus ensina que se um trabalhador tem um patrão ou uma empresa que às vezes explora e não valoriza, ele não deve fazer corpo mole. Ao contrário, ele não está servindo aquele patrão ou aquela empresa apenas, ele está servindo ao próprio Deus. Quem vê tudo é Deus, quem avalia tudo perfeitamente é Deus e quem galardoa é o próprio Deus. Isso não significa dizer que esse trabalhador não possa buscar alternativas de um trabalho melhor, com remuneração melhor, em condições melhores. Mas nenhum trabalhador deve, por causa da recompensa que recebe do seu trabalho, por achar que ela não é boa ou que o tratamento não é bom, fazer corpo mole, ou ser desleixado, ou ser relaxado no tempo, no horário, na qualidade do serviço que presta, no produto que está produzindo para essa empresa, no que ele está produzindo para essa empresa. Ele precisa fazer com excelência, porque ele não serve a homens, ele serve, sobretudo, a Deus. Uma outra questão, pastor Hernandes, que é muito delicada, é o pai de família que tem a responsabilidade de prover, de sustentar a sua casa, não só com a questão do alimento, do vestuário, mas tem também a compra da medicação, os remédios que precisam chegar até aqueles que estão enfermos, a mensalidade da escola, muitas vezes a prestação, e ele se encontra desempregado, já procurou, já foi para um canto, já foi para outro, já enviou currículo, já fez contato, mas as portas estão fechadas e muitas vezes a ansiedade vai tomando conta, as dívidas vão se acumulando, as prestações vão se atrasando. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Não é simples porque, de fato, a conta vence, tem prazo para pagar, né? A despensa fica vazia e o estômago começa a reclamar. Primeiro, eu penso que nessa hora é entender que se Deus nos levou àquela circunstância, quer tratar com a gente, quer nos ensinar algo. Segundo, não pode estarilhar as armas, ficar desesperado, é preciso sair a campo. Deixa eu lhe contar um fato, uma ilustração para dizer isso. Um engenheiro estava desempregado e ele recebeu a notícia de que uma empresa na sua cidade estava abrindo vagas para engenheiros. E ele corre lá com seu currículo na mão e bota o currículo em cima do balcão e diz: eu soube que essa empresa está procurando engenheiro, eu sou engenheiro e eu trouxe aqui meu currículo. A pessoa disse assim: sinto muito, nós não temos mais vaga para engenheiro. Elas já todas foram preenchidas, nós temos vaga apenas para motorista. E ele ficou triste, pegou o seu currículo, botou na pasta, voltou para o carro e pensou depois, falou: bom, mas eu sou motorista.
Eu sou motorista. Voltou e falou, eu sou motorista, eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. O presidente daquela empresa viu a cena e disse, entra na minha sala, eu vou te dar um emprego de engenheiro, eu gostei da sua atitude, eu gostei da sua atitude. Tem muitas pessoas que também, na hora da dificuldade, não aceitam fazer um trabalho inferior, para ganhar um salário inferior. Não há nenhum trabalho indigno se ele é honesto. Aquele que varre a rua exerce um trabalho tão digno quanto o médico que está lá num CTI cuidando de um enfermo terminal. Aquela pessoa que faz o trabalho doméstico numa casa tem uma missão tão honrosa como aquele professor que está lá na faculdade, instruindo um aluno para se tornar um grande profissional. Dentro do princípio da reforma, todo o trabalho é digno, se ele é feito com honestidade, se isto é coerente com a santidade de Deus, o projeto de Deus para o ser humano. Então, nós trafegamos do trabalho para o templo e do templo para o trabalho com a mesma liturgia de adoração a Deus. Humildade nessa hora é importante. E a outra coisa fundamental, pastor Jesus, para encerrar, a igreja entra aí como um papel fundamental. A igreja é uma família. Se um membro da igreja está passando uma necessidade daquilo que é básico, não do luxo, do básico, essa família, essa comunidade se une, se junta para assistir aquela pessoa necessitada. Não para que gere em qualquer pessoa dependência. Não é dar o peixe a vida inteira, mas é suprir a necessidade e abrir caminhos para essa pessoa poder retornar ao mercado de trabalho e poder de maneira digna sustentar a sua família. Pastor Hernandes, estamos caminhando para o encerramento do nosso terceiro e último bloco. Nesse momento eu gostaria de que o senhor orasse em favor daqueles que estão desempregados e em favor daqueles que geram empregos. Tá certo. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos sim. Você que está aí conosco, ore com a gente também. Deus, nós sabemos a dura e dramática realidade que o Brasil vive, com mais de 12 milhões de desempregados. Tu conheces melhor do que nós o sofrimento daquele chefe de família, daquela mãe solteira, responsável pelo sustento da sua casa, em trazer o pão de cada dia para a sua mesa. Nós te pedimos, Deus, que tu abras uma porta, a porta da oportunidade, porque tu és o Deus provedor, o Deus da nossa provisão. Oramos também pelos empresários, oramos também por aqueles que têm condições de dar trabalho para as pessoas que precisam trabalhar. Nós oramos para aqueles que têm condições de criar novos empregos, para que a economia do nosso país se fortaleça, para que a justiça social prevaleça, para que a torneira da corrupção se feche e para que esta nação seja uma nação próspera, a fim de que todos possam ter condições de sustentar a sua família de maneira digna. Nós colocamos esta causa nas tuas mãos e te pedimos que tu te manifestes a nós, dando-nos um sinal do teu favor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar você a, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, continuar acompanhando o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, em parceria com Luz para o Caminho. Deus o abençoe extensivamente a sua preciosa família. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Cada Dia. Um programa de Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.